Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos estudar mais uma lição do pequeno grupo. Hoje é a lição de número 6, com o tema Um Chamado de Deus para o Serviço. Um chamado de Deus para o serviço. E nosso verso principal, os nossos versos principais, está em Marcos capítulo 5, verso 18 e 19. E antes de lermos esse verso, convido você para fazermos uma oração. Querido amado Deus, obrigado mais uma vez pelo privilégio que temos da Tua Palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos compreender e cada dia mais anunciar a Tua mensagem. Essas bênçãos nós pedimos te agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Vamos lá? Convido você que abra sua Bíblia ou pegue aí mesmo na sua lição, Marcos capítulo 5, verso 18 e 19, que diz o seguinte: Quando Jesus estava entrando no barco, aquele homem que antes estava possuído pelo demônio, pediu com insistência que Jesus deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhe tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Essa lição nos faz lembrar de uma outra lição que estudamos ali na semana atrasada, vamos dizer assim, a lição de número 4, que fala o testemunho de um homem gadareno. Esse homem que pede para ir com Jesus, para ser seguidor de Jesus, é o mesmo homem que Deus o curou, Jesus curou lá em Gadara, certo? Então, essa é a continuação da lição de número 4, tá bom? E aqui no texto, ou no quebra-gelo, tem a pergunta: caso possa compartilhar, diga qual foi o chamado mais desafiador que você acredita ter recebido de Deus. Para mim, particularmente, o desafio maior que eu enfrentei, e creio que foi a vontade de Deus, foi quando eu vim morar aqui em Estreito. Eu morava em Campinas, São Paulo, e vim morar aqui em Estreito, Maranhão. Para mim foi um desafio, um grande desafio, ainda hoje é um desafiador viver nessa cidade, mas eu entendo e creio que é a vontade de Deus que eu more nessa cidade, porque eu tenho um trabalho missionário a fazer aqui. E você? Qual foi o maior desafio que você já enfrentou? Qual foi o chamado mais desafiador, melhor dizendo, que você teve de Deus, acredita ter tido de Deus até hoje? Pode deixar aí nos comentários. Aqui na parte para refletir, lembrando que Marcos ele fala de um homem, aqui já fala de dois homens, mas a mesma história. 2 possessos curados foram os primeiros missionários enviados por Cristo a apresentar o evangelho na região de Decápolis, né? Toda aquela região de Decápolis, onde ficava Gadara, né? Só por pouco momento esses homens tiveram o privilégio de escutar os ensinos de Cristo. Nenhum dos sermões de seus lábios jamais fora ouvido por ele. Não podia instruir o povo como um discípulo que havia estado diariamente com Cristo. No entanto, levava em si mesmo as evidências de que ele ou de que Jesus era o Messias. Ou seja, aqueles homens não ouviram os sermões de Jesus como o discípulo ouviu. Ele não tinha como instruir as pessoas acerca daquilo que Jesus ensinava, mas eles poderiam dizer para as pessoas aquilo que Jesus fez na vida dele. Quando aqueles homens ele eram possuídos de espíritos, de demônio, aqueles homens sofriam e Jesus o liberta. Então as pessoas sabiam como aqueles homens viviam. E agora ele tinha um testemunho vivo. Sabe, pensando nisso, quando eu vejo essa história e muitas outras histórias, às vezes as pessoas perguntam, mas assim, como evangelizar se eu não sei pregar? Conte a sua história. Conte aquilo que Jesus fez por você, como você era e como você é hoje. No finalzinho desse vídeo, lá nas perguntas, eu vou falar um pouquinho do que Deus fez na minha vida. Aqui, como testemunhas de Cristo, devemos dizer o que sabemos. Como testemunha de Cristo, devemos dizer o que sabemos. O que nós mesmos temos visto e ouvido e sentido. O que nós vamos falar?
o que nós mesmos temos visto, ouvido e sentido. Ouvido, visto e sentido. Entendeu? É isso. É aquilo que ele fez em nós. Diz aqui, ó. Se seguirmos a Jesus passo a passo, teremos algo positivo a contar sobre a maneira pela qual ele nos conduziu. Ou seja, a forma como Cristo tem nos conduzido. A forma como o que ele fez por nós. Podemos dizer como temos experimentado as suas promessas e comprovado a fidelidade delas. E é nesse testemunho que nós, Senhor, pede de nós. E por causa do qual o mundo está a perecer. É por falta desse testemunho, daquilo que Deus fez por nós, aquilo que ele tem feito em nós, que muitos têm a perecer. Sabe, muitas das vezes a gente vai visitar alguém, procura dar estudo bíblico, e às vezes não é necessário dar um estudo bíblico. Às vezes tudo que a pessoa precisa saber é aquilo que Deus fez na minha vida. As pessoas muitas vezes querem saber algo real, algo que aconteceu conosco ali. Às vezes a nossa história tem um impacto muito maior na vida de alguém do que um estudo bíblico. Entende? Aqui, ó, muitos estão a perecer. Aqui na parte já abrindo o coração. Abrindo o coração. Como os homens curados puderam pregar sem ter aprendido com Cristo? Eles simplesmente testemunharam daquilo que Cristo fizeram na vida deles. É tão tal que quando Jesus ele é expulso de Gadara, aquela região, e quando Jesus volta lá anos depois, muitas pessoas aceitam. E aí as pessoas já não querem que Jesus vá embora, por causa do testemunho daqueles homens. Mas qual é a importância de testemunhar sobre o que sabemos de Cristo? Vou repetir. Qual é a importância de testemunhar sobre o que se sabe de Cristo? Qual é a importância? Lembre, quando falamos daquilo que sabemos, quando falamos daquilo que ele fez em nós, nós falamos com mais autenticidade. As pessoas veem a autoridade porque elas sabem que nós estamos falando daquilo que experimentamos. E elas sentem o desejo também de experimentar. Ou seja, a gente chega, olha, Jesus fez isso na minha vida. As pessoas possam entender, se Jesus fez isso na vida dele, Jesus é capaz também de fazer na minha. Entende? Terceira pergunta, qual é o testemunho que Deus espera e por quê? Aliás, qual é o testemunho que Deus espera e por que ele é crucial para o mundo? O testemunho daquilo que Cristo fez em nossa vida. Esse testemunho pode fazer grande diferença na vida das pessoas. Grande diferença. Por isso, fale para as pessoas aquilo que Jesus fez em sua vida. Aqui, ó. Compartilhe sobre o momento em que experimentou o poder do Espírito Santo. Eu já vi isso acontecer. Pessoas, por exemplo, que viviam uma vida desregrada, uma vida em meio de bares e vidas longe dos caminhos de Deus. Mas que foram transformadas pelo poder de Deus. Mas que tiveram a vida indo para um outro rumo, para o rumo certo. Por quê? Porque deram ouvido à palavra de Deus. Porque alguém chegou lá e testemunhou do amor de Deus, viram o que Deus foi capaz de fazer isso na vida de fulano, ele também pode fazer na minha vida. Aqui, já na parte trabalhando junto, isso, ó, compartilhe experiências pessoais que tocaram o coração das pessoas, que tocam o coração das pessoas. Histórias reais de transformação e cura expressa na prática o poder da verdade. Depois conte no grupo os efeitos produzidos pelo testemunho apresentado na comunidade. Ou seja, o apelo é que você, junte o seu pequeno grupo, ou o seu pequeno grupo saia nas casas da sua comunidade. E cada pessoa do pequeno grupo vai contar para outra pessoa da comunidade a sua experiência de vida. Aquilo que Deus fez na vida dela. E sabe de uma coisa? Vai haver grandes milagres. Teremos um bom resultado. Eu gostaria agora de contar para você um pouco da minha história. Sabe, eu sempre fui alguém religioso. Sempre. Muito cedo. Eu fiz catecismo.
Eu ia lá para as missas. Eu não nasci num lar adventista, nasci num berço católico, católico praticante. Em alguns momentos na minha vida, eu me envolvi com macumba, vamos dizer assim, né? A área do candomblé, essas coisas aí. Mas o fato é que eu sempre tive uma vida religiosa e eu ia para a igreja, eu ia para a missa e tudo mais. Mas algumas coisas na vida aconteceu, por exemplo, em 98, a morte de minha irmã. E quando ela morre, eu entendo que foi Deus que tirou minha irmã de mim. E aí fez com que eu me afastasse de tudo aquilo que era religioso. Na época eu tinha apenas 11 anos, se não me engano. 11 anos, de 11 para 12 anos ali. E aí o que acontece? Eu começo a entrar por lado da bebida, do alcoolismo. Apenas com 11, 12 anos. O fato é que aquela necessidade de Deus ainda existe, embora eu não gostasse dele naquele momento. Eu não aceitasse ele na minha vida pela morte da minha irmã. E aí eu vou vivendo. Só que aquele desejo de aprender de Deus continua em mim. Então, além do ano de 2000, por aí, eu começo, ou antes ali, eu começo a estudar a Bíblia com os testemunhos de Jeová. Mas eu vi que não estava se encaixando. E um certo dia pela manhã, num sábado pela manhã, eu ouvi um programa chamado A Voz da Profecia na rádio da minha cidade, Chapada do Curiço, cidade de Matões, Maranhão. E acontece que aquele programa falou sobre o sábado. E eu entendi que o sábado de fato era o dia do Senhor. Mas eu ouvi aquele programa e pronto. Continuei estudando com o Testemunho de Jeová. Em 2001, o Testemunho de Jeová foi lá em casa. Disseram assim, ó, tem uma reunião tal, que começa hoje. E eu queria que você fosse lá. Tá bom, eu vou. Aonde é o endereço? Me deram o endereço. Eu fui. Chegando lá, eu não achei o salão onde ia ter a reunião. Testemunho de Jeová, as igrejas chamadas de salão. Esse só fica perto do comercial, assim. Eu fui, cacei, não achei. Tá bom, eu não vou mais. E aí não, vou lá na praça então. Indo para a praça, eu passei na frente da igreja Adventista Sétimo Dia e estava tendo um programa. O programa Vida Total. Caleb era o palestrante. Era 7 de setembro de 2021. E eu entrei ali. E pela primeira vez, eu ouvi a importância da palavra de Deus, que era a primeira lição ali. E ali eu fiquei. Todo dia eu estava ali estudando e aprendendo. E o Caleb, eu passava, né? Mas o Andesso passava lá em casa para corrigir minha lição. Ainda hoje eu tenho essas lições. E assim eu fui aprendendo. E quando foi... E aí toda aquela questão de que eu me envolvi com álcool, beber, dali, parou. Dia 29 de setembro de 2001, eu tomei a decisão do lado de Cristo e fui batizado para a honra e glória de Deus. De lá para cá, lógico, eu tenho um desafio, tenho dificuldade ainda hoje, né? Mas Deus transformou minha vida. Depois daquele dia, eu nunca mais voltei a beber. Depois daquele dia, a minha vida foi transformada pelo poder do Espírito Santo. E isso, aquilo que Cristo fez na minha vida, facilitou para que depois eu conseguisse conduzir meu irmão aos pés de Cristo, depois minha irmã aos pés de Cristo mesmo. Pois ver outras pessoas da minha família se entregando a Jesus, sabe por quê? Eu não precisei, muitas das vezes, eu não cheguei nem a precisar pregar para eles, porque eles viram em mim aquilo que Deus foi capaz de fazer. Minha mãe ainda hoje diz isso. Ou seja, ela diz assim, eu sei como era meu filho, eu sei como ele é, eu sei o que Deus fez por ele. Esse é o maior testemunho que podemos contar para o mundo. E aquilo que ele fez em nós, ele fez em nós. Sabe, as pessoas mais fáceis que tem para testemunhar sobre o poder transformador de Deus é as pessoas da nossa casa, da nossa família. E sabe por quê? Porque ela sabe quem era você antes e quem é você agora. Ela sabe
o que Deus fez por você. Quando eu prego para minha família, eu falo, olha, vocês sabem como eu era. Vocês sabem que eu era, muitas vezes, uma pessoa muito zangada. E às vezes eu bebia, às vezes eu me estressava muito. Fazia coisas que não condiz com um cristão. Mas você sabe que quando eu tive encontro com a palavra de Deus, quando eu tive encontro com Jesus, Ele transformou a minha vida. E Ele sabe disso. Minha mãe testemunha disso ainda hoje. Então é essa história que você tem que contar para os seus vizinhos, para os seus amigos, para as pessoas do seu pequeno grupo. É essa história que você tem que contar. A história de transformação que Deus fez em sua vida. E dessa forma as pessoas aceitarão a Jesus. Sabe, todos os dias pessoas se perdem, todos os dias pessoas morrem sem o conhecimento da palavra de Deus, porque muitas das vezes nós temos ficado calados sobre aquilo que Deus fez por nós. Aquele homem insistiu, aqueles homens insistiram para ir com Jesus, mas Jesus não, fique aí. E aqueles homens fizeram um grande trabalho na região de Acá, cerca de 10 cidades. E as pessoas foram transformadas pelo poder de Deus. E esse mesmo Jesus é capaz de transformar a sua vida, a vida do seu pequeno grupo. Talvez você não é adventista, talvez você não é cristão, mas Jesus tem o poder de transformar a sua vida. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E que você que já é cristão, seja um missionário. Vá, aceite o chamado de Cristo. Aceite o chamado de Cristo para testemunhar. Se você aceita o chamado de Cristo para testemunhar, diga, eu aceito o chamado de Cristo para testemunhar. Eu aceito o chamado de Cristo para testemunhar. Coloque aí nos comentários. Diz para mim. Você aceita o chamado de Cristo para testemunhar? Se você aceita, coloca aí no chat. Na próxima semana, a lição da próxima semana é poder para testemunhar. Poder para testemunhar. Eu gostaria de, nesse momento, orar por você, orar pelo nosso pequeno grupo, orar pela nossa igreja. Tá bom? Vamos orar. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo esse estudo. Que o Senhor abençoe cada pessoa que tem nos assistido, cada pequeno grupo, cada pessoa de uma forma geral, cada pessoa que será impactada não só com essa mensagem, mas com o testemunho que esse povo irá transmitir a partir de agora. Senhor, que possamos, através da nossa vida, trazer salvação a outras pessoas. Que possamos, através da nossa vida, através da nossa história, mostrar Cristo para ela, mostrar o Messias para ela. E assim que nós tivermos uma vida transformada, que ela também possa ter uma vida transformada. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e engrandecemos teu santo nome, por quem tu és, porque nós não seríamos nada sem você. Transforma nosso ser todos os dias, para que nós possamos testemunhar do teu amor em nossa vida. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos, na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, fiques com Deus. E antes disso, você que não é membro do canal, você pode ser membro agora do canal e assim nos ajudar a alcançar mais pessoas, a ter tecnologia melhor para continuarmos gravando. Também, você que não é inscrito, também pode estar se inscrevendo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que vocês tenham o privilégio de aprender junto conosco. Lembre, aqui é um grande pequeno grupo, já são 1.400 pessoas. Louvado seja Deus, tudo para a honra e glória dele. A gente, lógico, quer um computador, quer uma câmera, aqui é uns equipamentos melhor para gravar, edição, tudo mais, e temos um trabalho com mais qualidade. Eu tenho certeza, se tiver um trabalho com mais qualidade, nós iremos alcançar mais pessoas, tá bom? Então, ore por esse canal, ore pelo nosso pequeno grupo, para que ele continue crescendo e continue avançando e a gente tenha mais recursos para poder investir nesse canal, tá bom? Que Deus te abençoe, não só hoje, mas todos os dias da sua vida, e eu aguardo você no próximo programa. Fiquem todos com Deus.